Olá, é bom ter você aqui com a gente novamente. No último encontro, nós soubemos um pouco sobre a história do violão. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre como é que esse instrumento funciona, o nome das principais peças e assim por diante. Tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa tocar o violão da melhor maneira possível. Vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, o violão é um instrumento que tem sua origem no final do século XV. Embora tenha outros instrumentos que acabaram desenvolvendo e chegando até esse violão, como o alaúde e a vihuela, mas o formato e esse violão que nós chamamos de guitarra, o nome original dele, né, tem origem aí no final do século XV. A primeira citação do surgimento desse instrumento é de 1492 e que aí tem todo o seu desenvolvimento de repertório até os dias atuais. Esse é um instrumento de corda que a gente chama instrumento de cordas pulsadas ou pinçadas. Em alguns momentos ele foi tocado com palheta, como é usado na guitarra elétrica até os dias de hoje, mas basicamente é tocado com os dedos, com a utilização de unhas que substituem palhetas, né? No caso, a gente acaba ficando com uma palheta em cada dedo. O nome de violão é atribuído no Brasil. Nos outros lugares do mundo, ele é chamado sempre de guitarra, guitarra clássica ou guitarra acústica. Somente no Brasil, como ele recebeu esse nome de violão, a gente chama de guitarra a guitarra elétrica e a guitarra acústica de violão. O mais importante da gente guardar do nosso último encontro é que a guitarra ou o violão surgiu então no final do século XV. A atual forma, o atual desenho do violão, ele foi determinado em meados do século XIX, aproximadamente por volta de 1824, por Antônio Torres. O nome original é guitarra espanhola ou guitarra clássica. Lembrando, somente no Brasil é que conhecemos esse instrumento pelo nome de violão. É uma guitarra acústica, ou seja, ela usa de formas naturais, através da sua caixa, para poder amplificar o som, o que é ao contrário da guitarra elétrica, que utiliza de mecanismos eletrônicos para poder amplificar o seu som, a sua produção de som. No Brasil, então, ele é chamado de violão, né? E a guitarra elétrica é chamado simplesmente de guitarra. Tendo tudo isso, vamos pensar nas peças do violão. Por que é importante que a gente saiba a respeito das peças? Para que a gente possa se comunicar de forma mais clara, para a gente poder sanar todas as nossas dúvidas e com isso chegar a um resultado favorável no desenvolvimento do instrumento e da forma de se tocar. O violão é dividido em duas grandes partes: o corpo, a caixa e o braço. No corpo, a gente tem então o tampo da frente, que é essa parte que vocês observam aí, onde estão as cordas, né, e presas essas outras peças, a lateral e o fundo do violão. Aqui na frente, a gente tem essa peça aqui, que é chamada de cavalete. O cavalete serve para prender a ponta da corda e também para sustentar uma outra peça, que geralmente é feita de osso. Em alguns instrumentos mais clássicos, mais antigos, é também feita de marfim, né? E nos instrumentos mais populares, mais baratos, ele é feito de um plástico bem resistente, bem duro. A função do rastilho é justamente favorecer a captação da vibração da corda para que então o som penetre para dentro da caixa e ele sai através da boca do violão, que é essa parte redonda aberta. Não necessariamente tem alguma influência no fato dela ser redonda. Existem alguns modelos de violão que têm outros formatos, ovais ou até mesmo naquele formato de F, que é comum nos violinos e nas violas clássicas. Em volta da boca do violão há um desenho que é chamado de mosaico. O mosaico ele tem uma função basicamente decorativa,
embora nos modelos anteriores, em alguns modelos feitos por luthiers, ele tem uma função de reforço dessa área para favorecer a resistência do material da madeira em relação ao corte, porque senão a madeira poderia quebrar e assim por diante. A função, então, as cordas são tocadas, passam pelo rastilho, reflete no cavalete, faz com que todo o tampo, que é essa madeira da frente, vibre, o som reflete na madeira que está no fundo, sai pela boca do violão, sendo amplificado desse formato. As cordas presas no cavalete passam por cima do rastilho, atravessam todo o corpo e vão para a extremidade do braço. Passam por cima de uma peça branca, geralmente, também feita do mesmo material do rastilho, que é chamado de pestana. A pestana tem ranhuras que servem para manter a divisão exata do distanciamento entre as cordas, e aí as cordas são presas na ponta dessa parte do braço, que algumas pessoas chamam de mão e outros chamam de palheta. No caso, eu prefiro chamar de palheta, porque até mesmo se refere a uma palheta de cores, ou um conjunto de cores. Mão ficaria um nome meio estranho, mas também é conhecido aí por muitos violonistas que chamam essa parte de mão. As tarraxas ficam presas na parte da palheta e servem para você esticar a corda ou afrouxar a corda, obtendo a afinação necessária para que você possa executar o som do violão e das posições que você vai fazer. Bom, a palheta também tem uma outra característica. A palheta apresenta um negócio que a gente chama de assinatura. A assinatura é o desenho formado aqui nessa ponta da palheta, né? E cada fabricante possui o seu desenho específico. Se você souber o desenho do seu fabricante, do seu violão, você com certeza conseguirá reconhecê-lo, porque essa assinatura é repetida em cada um dos instrumentos feitos pelo fabricante, e os fabricantes não copiam desenho de outros, né? Então é uma forma de você reconhecer a marca do violão. As cordas passam por cima do braço, e o braço tem uma outra madeira, que é uma madeira mais escura. O braço geralmente é feito da madeira mogno, que é bem resistente para poder dar pressão, resistir à pressão das cordas. Cada uma das cordas tem em torno de 6 kg de pressão, e isso faz com que o braço possa envergar. Para que se evite, então, esse tipo de madeira utilizada, um mogno, para favorecer essa resistência. Em cima da madeira, do mogno, existe uma madeira mais escura, geralmente feita de pau-ferro, roxinho, ou nos modelos mais clássicos e mais caros, feitos de ébano, que é uma madeira muito resistente à dilatação. A madeira geralmente sofre pressões por causa de dilatação e umidade, e isso pode alterar o som do violão, dependendo da região em que você estiver tocando. Por isso, ele precisa ser uma madeira bem resistente para que isso não interfira no processo de afinação do violão. Em cima dessa madeira, que é chamada de escala, existem pedaços de metais que são chamados de trastes. O espaço formado entre os trastes são chamados de casas, e essas casas são contadas a partir da palheta para o centro do violão. Então a gente vai ter aqui casa 1, 2, 3, 4, 5, até a 19ª casa, que é o que compõe um instrumento clássico. Existem alguns violões que chegam a ter 22 ou 23 casas, dependendo do modelo, para que você possa ter opções de notas mais agudas. Mas o violão clássico, que a gente vai tratar aqui, tem 19 casas. Olhando do outro lado, pela lateral, existem outras peças, né? A palheta, que a gente já viu, as tarraxas, o braço, e o braço ele é fixo dentro do corpo do violão através de uma peça de junção chamada de tróculo. Por que ela é chamada de tróculo? Porque tróculo é um nome que determina um salto de sapato.
porque lembra bem o salto de um sapato feminino, e aí é justamente por isso que ele leva esse nome. É a parte externa dessa peça, mas se você olhar por dentro da boca do seu violão, você vai perceber que existe uma parte interna, mais quadrada, que é a peça que serve como junção da lateral e do fundo do violão e o encaixe do mogno que corresponde ao braço. Dentro do violão existem outras peças, como por exemplo as travessas. Olhando pela boca do violão, é possível ver essas travessas, que são pequenas madeiras que atravessam longitudinalmente a caixa para que se mantenha e dê apoio e firmeza na caixa, né? Evitando assim que ela entorte ou alguma coisa assim. Como é que a gente senta com esse instrumento? Bom, a gente pode tocar em pé, sentado, da melhor forma que você achar, né, mais conveniente e mais confortável para você. Mas é bom que a gente saiba as diferenças que tem. Nós temos duas posturas catalogadas. A primeira, a que a gente chama de postura popular, e a segunda, que a gente chama de postura erudita. Na postura popular, o violão fica apoiado com essa curva da caixa aqui, que nós chamamos de cintura, encaixada na perna, como vocês podem observar na foto. É extremamente confortável, dá para se tocar, principalmente se for um violão utilizado com acompanhamento, né? Porém, é perceptível, inclusive aqui nessa foto, que o braço da pessoa, o seu braço, ele acaba batendo no tronco, né, antes mesmo que você possa alcançar o centro do braço do violão. Isso traz um pouco de limitação na hora da execução. Além disso, é perceptível também aqui na foto que o violão fica com um apoio sobre a perna, outro apoio no tronco e um apoio no braço. São 3 pontos de apoio. Porém, se você colocar um pouco mais de pressão no braço direito, você pode acabar deslocando o instrumento, o que te traz um pouco mais de esforço na hora de tocar, porque o violão acaba se movimentando. Então, isso acaba não sendo muito legal, embora seja uma posição bastante confortável, e é bem possível de observar que vários violonistas utilizam. A postura mais recomendada é a postura erudita. Como pode ver na foto, a pessoa tem um apoio no pé esquerdo, para que o pé fique mais alto. Há um outro instrumento que está sendo utilizado muito também, que ele é acoplado diretamente no corpo do violão, então não necessita mais desse banquinho para você subir o pé. Então é possível você manter melhor as pernas apoiadas e com isso deixar o violão tão alto quanto, né, apoiado na tua perna esquerda. Isso faz com que o corpo do violão fique entre as pernas. Dessa forma, a gente consegue ter um número maior de apoio. Vamos ver nessa foto que está aqui colocada. Primeiro, a cintura está apoiada na perna. A parte superior da caixa está apoiada no tronco do violonista. Na perna direita, há um apoio do fundo também, e um outro apoio no braço direito. Isso dá, então, 4 pontos de apoio, o que deixa o violão muito mais firme e você tem a liberdade também de se deslocar ao longo de todo o braço do violão, tendo maior liberdade na execução em toda a extensão, em todas as 19 casas. Por isso, é uma posição bastante utilizada pelos violonistas que tocam música instrumental ou música erudita. Em relação às cordas do violão, convém sempre lembrar que, embora em teoria musical a gente sempre utilize a contagem das notas musicais a partir da nota grave, vamos pensar na sequência das notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, a gente canta da nota mais grave para a nota mais aguda. Mas o violão ainda segue uma tradição da cítara romana, em que a gente contava a partir da nota mais aguda para a nota mais grave. Isso é uma característica que já vem de mais de 300 anos e que se mantém até hoje. Embora
sempre nos referimos às notas musicais, a partir da nota grave para a nota aguda. No violão, nós contamos da aguda para a grave. Por isso, nós temos aí duas divisões. Em 6 cordas, nós temos as cordas mais agudas, que são chamadas de primas, e as cordas mais graves, chamadas de bordões. A corda mais fina, a primeira corda, é chamada nota Mi. A segunda corda, Si, e a terceira corda, Sol. Colocando o violão no seu corpo, de baixo para cima. Primeira corda, Mi. Segunda corda, Si. Terceira corda, Sol. Essas são as primas. Seguindo na mesma sequência, a quarta corda inicia os bordões. A quarta corda, nota Ré. A quinta corda, nota Lá. E a sexta corda, nota Mi. Extremamente mais grave, 2 oitavas abaixo. Geralmente, as primas são tocadas com a mão direita, indicador médio anular, e os bordões são tocados com o polegar, a quarta, quinta e sexta corda. Lembrando mais uma vez, e extremamente essencial para a gente poder entender tudo isso, é que as primas são as 3 cordas de baixo, primeira, segunda e terceira, os bordões as 3 cordas de cima, quarta, quinta e sexta. Tudo isso são colocados dentro desse espaço, né, que os espanhóis chamam de tabla ou mesa, né, que é onde a gente executa, onde nós colocamos os dedos da mão esquerda para formar as posições, né, da mão, para que a gente possa montar os acordes. O nome técnico disso são acordes, mas popularmente chamamos de posições, porque são desenhos formados e fixos para a execução das músicas. Esses acordes ou posições são colocadas aos longos das casas, e as casas são contadas sempre a partir da palheta para o centro do violão. Primeira casa, logo depois do lado da palheta, primeira casa, segunda, terceira, quarta e assim por diante, chegando perto da boca do violão com a 19ª casa. Outra coisa importante, para a gente sempre falar a mesma língua, está relacionado com a nomenclatura dos dedos que nós utilizamos, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Na mão direita, nós damos os nomes normais para os dedos: polegar, indicador, médio, anular e o mínimo. O dedo mínimo, ou mindinho, como alguns chamam, nós não utilizamos. Normalmente, a gente utiliza polegar, indicador, médio e anular. Certo? Para a mão direita, então, lembrando, a gente chama polegar, indicador, médio, anular, ou simplesmente colocando a inicial do nome, P, I, M, A. Na mão esquerda, nós temos os mesmos dedos, polegar, indicador, médio, anular e o mínimo. Mas aqui o polegar fica sempre na parte de trás do braço do violão como apoio. Então, a partir do indicador, dedo 1, 2, 3 e 4. Para evitar confusão, se eu estou falando para vocês, cuidado com o indicador, eu estou me referindo à mão direita. Cuidado com o dedo 1, eu me refiro à mão esquerda. Embora sejam indicadores, mas cada um está na sua mão correspondente. Relembrando, então, na mão direita, polegar, indicador, médio, anular. Na mão esquerda, 1, 2, 3 e 4. É isso. Muito obrigado e vamos dar sequência. Até mais.